Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tava aqui meditando, algo que o Senhor tava falando no meu coração, tava aqui estudando. Já são já bem tarde já. Tô falando até meio baixinho para os vizinhos ali fora não escutar. Eu vim dizer para você que vim trazer mais um vídeo da nossa série Recomeçar. O Senhor falou muito no meu coração aqui. O Senhor me fez lembrar algo muito forte, porque eu estava aqui querendo dizer: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de algo, eu preciso gravar um vídeo para nossa série. E já vem uns 2 dias para cá que eu preciso centralizar, focar mais com o Senhor. E tem muita coisa que está impedindo. O Senhor, está chegando o dia de eu gravar. Eu preciso trazer algo para os meus irmãos, algo para meus amigos. Eu preciso trazer. E eu estava aqui estudando outro assunto, uma outra palavra que eu queria ministrar na nossa igreja. E rapidamente o Senhor falou no meu coração. Eu catei a câmera, já posicionei aqui. Não tem cenário, não tem nada. Mas o interessante não é o cenário. O interessante não é a paisagem de fundo. O interessante não é a música de fundo. O interessante é você ouvir, é você tocar. E quando você ouvir e tocar, você poder recomeçar a tua vida. Foi isso que ele falou comigo aqui. E não tem história mais linda, não tem história melhor pra gente trazer e falarmos sobre recomeço e a gente se encaixar nela, senão com a parábola do filho pródigo, em Lucas 15, no versículo 11 em diante, que diz lá que um pai que tinha 2 filhos e um dos filhos falou assim: pai, dá a minha parte da herança, que eu preciso dela. E aí diz lá no versículo 3, e passando não muitos dias, o filho mais novo pegou tudo que era dele, partiu-se e foi-se por um lugar muito distante. Querido, essa história ela é muito linda, ela é muito rica. E todas as vezes quando a gente lembra em recomeçar, nós lembramos da história do filho pródigo, que pediu tudo para o pai o que era dele, saiu para um lugar lá, você sabe a história, que ele perdeu tudo, tudo que ele tinha conquistado, aquilo que o pai deu para ele, no meio de festa, no meio de amigos, ele perdeu tudo, ele se viu na miséria. Chegou uma hora que ele teve que se levantar e voltar para casa do pai, pedir desculpa, pedir perdão. E vocês sabem a história, que ele não teve o que ele falar. O pai já abraçou, beijou e uma nova história assim encontrou na vida dele. E eu estava aqui buscando algo para poder trazer para você. E o Senhor me fez lembrar de quantas vezes em que eu vivi e revivi a história do filho pródigo comigo mesmo. Quantas vezes ainda mais novo, solteiro, que não conhecia a graça, não conhecia Jesus, não vivia isso que eu prego. Quantas vezes eu pegava tudo que era meu, quantas vezes eu aborrecia meu pai, a minha mãe, saía, não tinha nem dia, nem hora para voltar. E aí quando tudo dava errado, eu tinha que voltar. Mas interessante, querido, quando eu voltava, eu sabia que meu pai, as palavras que eu fosse falar para ele: ó, pai, me perdão, pai, eu não queria fazer isso, ele ia me desculpar porque ele era o meu pai. Mas a minha cara sempre ficava mais assim, talvez era do deboche do meu irmão, talvez da minha irmã, dos irmãos que ficam. Sempre ficam aquele receio da gente voltar por causa de alguém. E eu vivi muitas histórias, se eu fosse contar para vocês aqui, foram inúmeras histórias em que eu vivi como filho pródigo, que eu quebrei a cara e eu tive que voltar para casa do meu pai, pedir desculpa e olhar para a cara dos meus irmãos que ficaram e dizer: desculpa. E quando eu conheci Jesus, quando eu conheci a graça, mesmo assim ainda, eu vivi a história do filho pródigo. Há um tempo atrás, talvez mais ou menos há 1 ano atrás, eu e a minha casa, a gente começou a viver algumas dificuldades, alguns problemas com o ministério que a gente estava. A gente estava indo, a gente estava desanimado, a gente estava meio que frustrado. Não por causa de pessoas, não por causa da igreja, por causa do ministério, mas a gente viu depois que o problema era nós mesmos. E depois de muito idas e vindas, batalhas, problemas, desânimo, até que chegou um dia que eu conversei com a minha esposa, eu falei assim: olha, eu vou conversar com o pastor e eu vou pedir a direção para ele. A gente estamos saindo da igreja, nós vamos para outro lugar. A minha mulher falou: não, pode ir lá, conversa com ele lá. Não, não vamos mais não. A gente estava decidido de sair. Talvez isso que eu vou contar, eu nunca contei para ninguém. Eu acho que só numa ministração que eu ministrei em um certo lugar. Mas eu queria deixar aqui registrado para você que eu também vivi o filho pródigo.
E eu me lembro que eu cheguei, mandei uma mensagem pro meu pastor, talvez ele tá até assistindo, eu falei, pastor, preciso conversar com você. Ele falou, não, tudo bem, pode vir aqui. Eu fui lá conversar com o meu pastor, chegou lá, eu sentei na sala, no sofá da sala da casa dele, olhei pra ele, expliquei tudo o que eu tava sentindo, e olhei pra ele e falei assim, olha, eu tô indo embora, eu tô pegando eu e a minha casa, a gente tá indo pra outro lugar, não sei pra onde, mas nós vamos indo pra outro lugar para poder recomeçar, para poder viver algo diferente, uma história nova. Eu achei que ele ia me falar um monte de coisa. Não, você não deve ir e você deve ficar, deixa a gente te ajudar. Ele simplesmente falou assim, amém, eu vou te dar a bênção. E aquilo ali na hora, não foi um certo alívio dentro de mim, mas começou a gerar um certo peso. Porque eu lembro quando depois que eu saí da casa dele, a gente teve aquela conversa, ele orou por mim. Eu olhei nos olhos dele, eu tinha falado que eu tava saindo, e que eu ia para outro lugar, que eu tava pegando minha família e tava saindo. E aí eu me lembro que quando eu saí da casa dele, foram de 3 dias foram os 3 dias mais difíceis que eu vivi dentro da minha casa. 3 dias mais difíceis que eu vivi no meu trabalho, nos meus dias, em tudo, querido. Porque eu chegava dentro de casa, começou a ter uma certa tribulação, umas certas coisas que eu e minha mulher, a gente não estava entendendo. E foi chegando no domingo, a gente queria ir para um lugar, que eu falei para ele que eu ia levar minha família para um lugar. Eu não sabia onde eu iria levar, mas eu ia levar para algum lugar. E eu me lembro naquele domingo, depois do almoço, o coração começou a apertar, porque eu falei para ele que eu não iria mais na igreja, eu ia para outro lugar. E começou a apertar, e eu me lembro que a minha filha chegou e falou assim, papai, onde nós vamos hoje? Qual igreja nós vamos hoje? Eu falei assim, eu não sei qual igreja nós vamos, mas nós vamos para uma igreja. Aí eu me lembro que ela falou assim, nós não vamos para igreja nenhuma, papai, nós vamos para a igreja de Gabriel Monteiro. Aí eu falei, poxa. Eu me lembro que uns dias antes eu estava conversando com um pastor amigo meu, que ele também deve estar assistindo, e ele falou assim para mim, talvez seja Deus falando na boca da sua filha que você precisa ficar. Mas eu em momento nenhum aceitava isso. Eu era o filho pródigo. Eu queria viver coisa nova, eu queria conhecer algo novo, eu queria. E o filho pródigo, ele queria desfrutar de tudo com o recurso que o pai tinha dado para ele. E eu me lembro, querido, que a gente chegou, se trocamos por volta das 5 e pouco, a gente vamos para a igreja. Quando eu e a minha esposa, a gente se trocou, todo mundo se trocado, nós sentou na sala do nosso sofá, ficou olhando para a cara do outro, nós falamos assim, para onde nós vai? A gente não sabia para onde eu ia. E eu me lembro que aquele começou a fazer bem forte. Eu comecei a chorar por dentro de mim mesmo, comecei a chorar. E aí eu falei para minha família assim, vamos para a igreja. Eu não falei nada. Eles montaram dentro do carro e a gente chegou na frente da igreja do pastor. A minha esposa olhou para mim, a minha filha com os olhos desse tamanho assim, toda feliz. Eu vi ali que tinha algo de Deus. A gente ficou ali no carro ali por volta mais ou menos uns 20 minutos pensando, a gente entra ou não entra? A gente volta ou não volta? Poxa, 3 dias atrás eu tinha sentado na sala dele, eu tinha falado pro pastor que eu não ia voltar mais na igreja dele, e agora eu tô ali há 20 minutos que eu tô sentado, eu volto ou não volto? Não era para mim estar mais ali, mas o Senhor estava trabalhando dentro do meu coração, o Senhor como estava trabalhando dentro de mim, dentro do coração da minha esposa, que tinha algo novo pra gente viver, que aquela atitude que a gente estava tomando era uma atitude errada. E sempre quando a gente toma uma atitude errada, a gente sempre tem prejuízos, porque o filho pródigo teve vários prejuízos na vida dele. Ele perdeu todo o dinheiro, perdeu todos os amigos, ele chegou ao ponto dele passar fome. E isso a gente vamos viver quando a gente não aceitar recomeçar. E isso a gente vai viver quando a gente não decidir se humilhar e voltar para a casa do Pai. E eu me lembro que eu fiquei naquele carro sentado e eu falei assim, se eu chegar lá, se os irmãos perguntarem, eu vou falar assim, não, porque a gente vai vestir só um culto só, na vez só fazer uma visita, 3 dias atrás eu era da igreja, agora eu vou fazer visita. Eu estava cheio de desculpas para dar para os irmãos. Você lembra quando eu falei atrás, que quando eu fazia besteira na minha vida lá atrás, eu estava preocupado mais com meus irmãos em dar desculpa para eles, não pro meu pai, porque eu sabia que o pai ia me aceitar. E eu me lembro quando eu abri a porta da igreja, minha filha entrou, minha esposa entrou, eu vi o pastor lá em cima, lá, eu olhei no olho dele, ele olhou no meu olho, eu não falei nada. Eu me lembro que tinha pouca gente na igreja, e aí teve uma irmã que falou assim, ai irmão, que saudade. Fazia muito tempo que eu tinha saído da casa do Pai.
3 dias fazia que eu tinha conversado com o pastor, mas fazia muito tempo que eu não ia na igreja, que eu estava decidido não ir mais. Chega uma hora, querido, que a gente precisa se alinhar com Deus, a se alinhar com o Pai. Porque longe da casa do Pai você não vai conseguir viver nada. Longe da casa do Pai você não vai conseguir viver os melhores dias da sua vida. Longe da casa do Pai você não vai conseguir ter um bom recomeço. Eu me lembro que eu sentei e eu não falei com ninguém. Eu simplesmente chorei e falei: obrigado, Pai, pelo Senhor me aceitar de volta. Eu não falei nada pro pastor. A única coisa que no final do culto eu falei para ele assim: pastor, eu e a minha casa estamos aqui. O que o Senhor precisar, a gente vai ficar aqui para ajudar vocês até o dia que o Senhor falar. Agora você vai. Agora você está preparado e sai. Eu me lembro que ele falou: não, tudo bem, Emerson. Eu também estou aqui para o que vocês precisarem. Querido, eu vim dizer algo para você. Você quer ter um recomeço na tua vida? Volte para a casa do Pai. Você quer ter uma mudança história da sua vida? Você quer ter uma mudança de atitude? Você quer viver dias diferentes? Uma mudança dentro da sua casa? Volta a fazer aquilo que era para você ter feito antes. Se for possível ainda hoje pedir perdão. Se for possível ainda você pedir desculpa. Se for possível você voltar, retroceder, a fazer, a se humilhar. Se for possível olhar no olho de alguém que você não consegue olhar, mas dizer assim: olha, perdão, eu estou voltando. Pode ter certeza, você vai viver algo inexplicável. Porque de um ano pra cá, depois daquela atitude que eu falei assim: eu tô voltando pra sua casa, Pai. O que eu perdi em 10 anos de casado, eu e minha esposa, com algumas besteiras que a gente fizemos sem pensar, Deus em um ano restituiu tudo. Não sei se isso serve ou não de testemunho para você, mas a única coisa que eu vim dizer para você é o seguinte: que de um ano para cá Deus transformou meu viver para poder dizer para você: há um recomeço para tua vida, há um recomeço para tua história. E se você hoje decidir voltar, decidir mudar, Deus pode transformar a tua história e fazer dela um recomeço por dias melhores. Que Deus abençoe você e que você possa viver os melhores dias da sua vida. Até logo.